do Senhor, alguns pregadores vão dizer que Eliseu pediu diretamente para Deus. Não. Aleluia. Elias ofereceu a Eliseu um presente do céu. Aleluia. Assim como eu lhe ofereço nesta noite a cura para a sua casa, a libertação do seu lar. Eu ofereço nesta noite a transformação dos seus filhos, a regeneração do seu ministério. Aleluias! O que queres do Senhor? Pede antes que eu vá. A palavra relata que Elias vai fazer uma caminhada antes de ser arrebatado. Ele vai passar por regiões. E se pegar geograficamente, iniciando aonde está Elias em Gilgal, até a sua última parada, que é no Jordão, a caminhada se torna de 340 a 360 quilômetros, mais ou menos, a pé. Aleluia. Agora eu pergunto para a igreja, se em meio à tua prova, em meio à tua luta que você está enfrentando, a tua enfermidade, que você já parou para pensar, e se agora você não parou, que pare agora, neste momento. E o Senhor falou que vai te levar, não tem mais volta, é o arrebatamento da sua vida. Mas antes Ele lhe ordena que você percorra 360 quilômetros a pé e passe por 4 estágios da sua vida antes de morrer. Será que nós estamos preparados para isso? Será que realmente, quando falamos assim, eu quero morrer, minha vida não tem mais jeito, eu desejo a morte? Será que nós estamos preparados para a morte mesmo? Será que realmente estamos preparados para o que o Senhor tem para fazer em nossa vida? Restaurar o altar nada mais é, aleluia, que colocar a nossa vida em Cristo, para que Ele transforme a nossa trajetória. Mas como eu comecei a mensagem descrevendo, o cristão passa por etapas até chegar na glória do Senhor. E a palavra vai dizer que Elias diz a Eliseu: fica aqui, menino, porque eu vou a Gilgal, eu vou caminhar e lá eu tenho algo para fazer. E Eliseu diz: não, não te deixo, não vai sozinho. Aleluias! Aleluias! Que dera Deus nos levantasse pessoas que dissessem assim: ei, eu vou batalhar ao teu lado, eu vou lutar ao teu lado. Junto com você nós vamos vencer esta batalha. Aleluias! Glória a Deus! O interesse de Eliseu, aleluia, glórias a Deus, não era nada mais, nada menos que caminhar ao lado do seu Senhor, os últimos momentos da sua vida, esperando com que lá na frente, aleluia, o Senhor desse algo a ele, porque ele sabia que seria sucessor de Elias em Israel. Aleluias! E a palavra relata que chegando em Gilgal, os profetas que lá estão chegam a Eliseu e falam: aleluia, tu sabes, o Senhor vai ser tomado, teu Senhor vai ser tomado com um carro de fogo e vai ser levado. Ele falou: eu sei, mas fiquem quietos, calem-se, pare de falar isso. Gilgal significa primeiro amor. A palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, que o primeiro estágio da vida do cristão é Gilgal. Foi o primeiro acampamento que Israel montou quando ele saiu do Egito. Ali iniciou-se, aleluia, Glória a Deus! Aleluias! começou ali a aliança de Israel com Deus. E Elias está em Gilgal, aleluia, Glória a Deus! Hoje pede a Aleluia! igreja de Éfeso: eu sei das tuas obras e sei como era o teu primeiro amor, as tuas orações, o teu jejum, a tua entrega. Será que algumas coisas pararam de dar certo na sua vida porque você deixou de lado os propósitos feitos com o Senhor lá no início da sua caminhada, quando Cristo lhe chamou para ser algo na presença dele? Será que não é a hora de voltar a Gilgal, voltar ao primeiro acampamento lá ao deserto, aonde o Senhor te tirou, aonde o Senhor te resgatou daquele leito de hospital, daquele baile, daquele bar, do meio das drogas, do meio do alto, aonde Deus te tirou e fez nova criatura de ti? Aleluia!
Glória a Deus. Elias está passando um processo pré-arrebatamento. Nós estamos no mesmo. Só não sabemos o dia e nem a hora. Grande Deus, aleluia. E eu tenho plena certeza que se Deus chegasse e falasse aqui para mim: Paulo, eu irei te arrebatar alguns dias, eu seria o maior crente da face da terra. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Que Deus, Ele não é um Deus que Ele troca a sua glória. Ele não é um Deus de barganha. Ele é um Deus a qual quer nos por inteiro, por completo, por eterno. Aleluia. Continua a caminhada. E assim está a vida do cristão hoje em dia. Primeiro amor já não volta mais. Hoje eu estive, aleluia, de manhã em um outro culto. E eu ali fiz um propósito com Deus e falei: Pai, eu quero voltar ao primeiro amor, para que eu possa viver as bênçãos que o Senhor tem na minha vida. Eu quero voltar a orar como eu orava. E ali eu levantei um propósito, a qual a irmã aqui esteve falando, aleluia, de oração. E coloquei no meu coração que eu quero estar orando todos os domingos, 1 hora antes do culto. Para quê? Para quê, pastor? Para cansar mais? Não! Para buscar a presença do primeiro amor. Aleluia. Só Deus Glória a sabe. Deus. E eu me recordo das madrugadas em qual eu chorava na presença dele, as madrugadas na qual eu cantava na presença dele. Será que você também se recorda dessas madrugadas? Será que você também se recorda, aleluia, das vezes a qual você andou profetizando no meio da rua para você mesmo, aleluia? Será que você se lembra quando Deus te resgatou da onde você estava e Ele falou assim: eu vou fazer de ti um homem, uma mulher de Deus na minha presença? Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Ai, serei. Aleluia. O é menos provável de ser cristão na minha família. Santo, santo és o teu nome, Jesus. A parte do meu pai, não há ninguém numa igreja evangélica. Glórias. A parte da minha mãe, eu tenho alguns parentes que estão desviados, fora Aleluia. da presença de Deus. E Deus me coloca a conhecer minha esposa e a família inteira evangélica. E eu não conhecia Deus verdadeiramente. Aleluia. O propósito seria, aleluia, que pela ordem ela iria primeiro e eu fui primeiro. E quando Deus me chamou, aleluia, eu falei assim: Pai, eu tenho a facilidade de cantar, de falar com o público, mas eu não conheço a palavra, não conheço quem é o Senhor. Não posso falar de alguém que eu não conheço, aleluia, de alguém a qual eu não tenho intimidade. Aleluia. E Deus falou assim: só me busca, só me procura. Aleluia. Glória a Só faz o Deus. que eu estou pedindo, que eu estou mandando, que eu estou ordenando sobre a tua boca, e o resto eu faço. Deixa pra mim. Aleluia. Imagino eu, aleluia, conversando com Jesus Cristo como se fosse um amigo de infância. Ele fala assim: deixa que eu resolva a parada, deixa que eu tomo pra mim, meu. Aleluia. Aleluia. E quase 9 anos ele já fez isso e está Glória a fazendo. Deus. Aleluia. Elias continua a caminhada e ele parte, aleluia, a Betel. Aleluia. E Betel é o segundo estágio do cristão. É a segunda etapa de quem quer morar na glória. Santo és o teu A vida do cristão significa, aleluia, Betel significa casa de adoração. Aleluia. Aleluia. E tem pessoas que aceitam a Jesus ou que retornam para Jesus Cristo, reconciliam Aleluia. e pensam: agora tá bom, participei da ceia, participei do corpo de Cristo, vou na igreja quando me der na teia. Mas quanto menos você vem na casa do Senhor, quanto menos você busca, quanto menos você ora junto com a igreja, junto com os irmãos, Aleluia. menos você conhece a Cristo. Mas por quê, pastor? A palavra vai dizer: entra no teu quarto, fica no teu íntimo. Não, aleluia, eu não estou indo contra a palavra de Deus, estou dizendo que o que eu tenho eu posso te oferecer como Eliseu, como Elias ofereceu para Eliseu. A irmã tem para oferecer, o outro irmão tem para oferecer, mas a igreja não está entendendo. E Satanás está conseguindo dividir o povo de Deus um pouquinho para cada lado. Em vez do povo de Deus agora se unir, o povo está dizendo: eu sou crente de casa. Aleluia. Glória a Deus. Cortando meu cabelo no sábado. O irmão, a qual eu corto o cabelo todo mês com ele, falou que o irmão dele saiu da igreja, a qual congregava há 30 anos, e agora é um crente de casa. E eu perguntei para ele: o que é isso, irmão? Crente de casa? Ele falou:
Ele ora em casa, ele faz culto em casa. Eu falei, e a casa do Senhor? Aí o irmão tentou se desconfiar, de conversar com ele. Glória a Deus, aleluia. Nada vai mudar. Aleluia. Aleluia. Nós nos Glória a Deus. colocamos na presença de Deus enquanto há tempo. Aleluia. Eu não sei se a Bíblia não tem sido pregada, mas o povo do Senhor construiu tabernáculo no meio do deserto para adorar. Betel significa casa de oração, porque, aleluia, é o primeiro templo construído no deserto, tendas. Aleluia. Não tinha parede, não tinha teto, não tinha torno, não tinha nada, tinha ali no meio do nada um povo glorificando ao Deus vivo, verdadeiro e fiel, um povo adorando um Deus que não sabia, aleluia, a sua fisionomia, mas sabia que a voz dele era poderosa, a voz dele mudava a história, onde a voz dele tirou eles da onde estavam. Aleluia. Você sabe o que esfriou a fé do povo no deserto? Não foi o deserto. O que esfriou a fé do povo no deserto foi quando Moisés subiu ao monte e o povo perdeu o seu guia, aquele que estava ordenando o povo. Glória a Deus. Mas pastor, o povo não devia acreditar em Deus? Sim. Aleluia. No Antigo Glória a Testamento ele Deus. está respaldado de profetas, homens e mulheres de Deus, Glórias, aleluia. que era uma presença do Espírito sobre o povo. Aleluia. E os profetas de Betel chegam e falam para Eliseu: olha, o seu Senhor vai ser tomado sobre a sua cabeça, e eu sei de tudo. Fiquem quietos, eu só quero caminhar ao lado dele. Eu começo a imaginar, aleluia, os discípulos andando ao lado de Jesus Cristo, e aquele povo dizendo: andando ao lado de quem está sendo crucificado e vai morrer. Estou, só quero andar, só quero ainda poder estar com ele mais um pouquinho, poder ainda tocar nele mais um pouquinho, poder ainda ver a face dele mais um pouquinho, porque ele nada fez, ele nada cometeu, e nós sabemos que ele está sendo inocente, colocado no madeiro. Queremos estar com ele? Sim. Glória a Deus, aleluia. Tanto que em meio à caminhada da cruz, quando Jesus fraqueja, os discípulos estavam lá, próximos, para não gerar alvoroço. Alguém chamado José de Arimateia ajuda Cristo a levar a cruz. Aleluia. 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 Glória a Deus. Quando Jesus está no madeiro, os discípulos estão em volta da cruz. E eu creio que Deus colocou no coração deles: não façam nada, não gerem alvoroço, não adianta. Meu filho vai ser levado. Aproveitem esse último momento com ele, aleluia. Aproveite para olhar a ele, olhar o que ele enfrentou por vocês, o que ele passou por vocês, a luta que eles enfrentaram, que ele enfrentou para que vocês estivessem aí. Elias continua a caminhar, e a palavra vai dizer que ele passa em Jericó. E o terceiro estágio da vida do cristão é Jericó, que significa lugar da fragrância, lugar do bálsamo, cura. Aleluia. Nós conhecemos a Cristo, vamos para a igreja e aí vamos ser curados. Tem pessoas que acham que tem que ser curado antes de ir para a igreja. Não, você é curado dentro da igreja. Aleluia. Você é curado nos cultos, você é curado nas vigílias, você é curado nas reuniões, você é curado a todo momento, porque você está numa casa de oração, você está em Betel. Aleluia. E quando Elias passa em Jericó, o bálsamo é derramado, e a cura significa, aleluia, que Deus completou o templo dentro do seu coração. Aleluia. Tem pessoas que não querem perder uma hora e meia, acham cansativo ficar no culto. Parece mesmo. Você fica escutando, muitos dizem abobrinhas, ou até alguns falam ladainhas. Mas cada palavra que sai da boca de um homem, de uma mulher de Deus, 1 hora, meia hora, 20 minutos ou 5, aleluia, é uma flecha inflamada contra
contra Satanás que está sobre a tua vida. Aleluia. Quando a palavra é pregada e a palavra é da verdade, ela é da justiça, ela é a que Cristo está ordenando falar para a igreja, tem demônios que estão ao teu lado, gritando, colocando as mãos nos ouvidos e falando: não suporto escutar isso. Isso aí. O terceiro estágio da vida de um cristão é passar por Jericó, é ser curado. A igreja não crê mais em cura, a irmã mesmo falou, e é verdade. O problema não é que Deus não cura mais, é que o povo não crê mais na cura. Aleluia! Que o paralítico ainda pode andar, porque talvez homens e mulheres que tinham esse poder foram levados. Ei, Deus ainda é o mesmo. Eu me converti em um ministério chamado Deus e Amor. Não tive a honra de estar na Deus e Amor quando o saudoso Davi Miranda estava vivo. Mas glórias a Deus, aleluia, eu estudei tanto sobre esse homem. Eu tentei entender como Deus operava na vida dele. Não encontrei a fórmula. Deus só falava assim, a oração. Aleluia! Glória a Eu fui entender, Deus! aleluia, que havia dias que ele orava 24 horas do seu dia. Aleluia. E ele jejuava talvez 7 dias na semana, sem parar, só louvar. Quem consegue isso? A igreja não vê milagres acontecer porque ele tem buscado mais. Aleluia! Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: tem situações na sua vida que vão sair só com jejum e oração. Jesus falou: esta casta de demônios só sai com Jesus, com jejum e oração. Tem demônios que estão alojados dentro da sua vida, que pode alguém orar, pode alguém expulsar, pode alguém interceder, ele volta, porque é você que enraizou ele aí dentro. E se não há uma purificação dentro de você, não há um bálsamo de cura chamado Cristo, ele não sai, não tem jeito. Aleluia! Glória a Deus! Tem pessoas que já estão carregando demônios. Ai, eu dizer. Glórias. E demônios já estão sendo mais de estimação para tais pessoas. Tem pessoas que já estão acostumadas com os demônios que estão sobre a vida delas. Ei, isso é perigoso. Aleluia. Isso é perigoso. Tem pessoa que encontra o diabo na casa e já não tem mais medo do diabo. Já está assim, ó, tô nem aí. Se ele veio para me levar, que me leve uma vez. Isso é perigoso. Grande Deus. Aleluia. Glória. O último estágio a qual Elias vai enfrentar junto a Eliseu antes de ser levado é o Jordão. E o Rio Jordão significa um rio de batismo, um rio de cura. Foi no Jordão que Naamã mergulhou 7 vezes. Foi no Jordão que João batizava em nome de Cristo. Foi no Jordão, aleluia, que Elias pega a sua capa, bate no meio do Jordão, se abre como se abriu o Mar Vermelho, atravessam ele e Eliseu. Quando chega na ponta, ele fala: ei, Eliseu, o que tu queres do meu Deus, para que eu lhe possa presentear? Ei, muitas pessoas saíram porque não foram capazes de enfrentar o processo. Muitas pessoas param porque não são capazes de enfrentar a caminhada. O estágio é um degrau após o outro, e tem degraus que parece que estão mais altos. Aleluia. Eu me recordo, eu tenho um familiar e ele tem uma casa com uma escada com uns degraus bem altos assim. E eu era mais novo, quando a gente era mais novo, uns 10 anos atrás, quando ele construiu aquela escada, eu subia com uma facilidade. Aí este final de semana nós estávamos lá, eu já com 38 anos, um pouco acima do peso. Cada degrau daquele para mim parecia uma montanha. Aleluia. O cansaço chegou.
Não, pastor, mas você é novo. Aleluia. Mas nós somos novo porque Deus permite. Aleluia. Nós vivemos experiências com Ele. Mas a fadiga chegou, o cansaço chegou, aleluia, e somente agora é esperar a vinda de Jesus Cristo, é suportar o processo para morar na glória, é saber que se você não passar o que o Senhor tem para você na terra, você não vai. Aleluia. Tem pessoa que está lutando com o ministério que Deus tem na vida dela, e a vida está parada. Quantas vezes eu lutei contra o que Deus queria na minha vida e a minha vida parou. Aleluia. Eu tenho falado para Deus nos últimos dias: faz o que o Senhor quer, Pai, me leva onde o Senhor quer, resolve a minha situação aí. Glórias. Tem pessoas que estão despreparadas para morar no céu. Aleluia. E Deus quer restaurar o teu altar, a tua adoração, a tua glorificação. Deus quer fazer com que cada palavra. Hoje eu estava de manhã lá escutando o Evangelho através do pastor pregar. Eu sou muito sensível à palavra de Deus. Já me dá vontade de chorar, já me dá vontade da glória, aleluia, porque o Espírito Santo fala tanto em nosso coração, ele toca tanto em nossa alma, que nós somos, aleluia, tão fracos para entender o que ele tem para fazer conosco. Aleluia. Glória a Eu Deus. quero dizer uma coisa nessa noite. Deixa o Evangelho entrar em você. Vai a Gilgal, vai a Betel, vai a Jericó, chega no Jordão, porque no Jordão é onde Deus vai te abençoar. Aleluia. É no Jordão que Deus vai te dar o teu desejo, a tua vitória. A palavra vai dizer que Eliseu disse a Elias: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero ser usado 2 vezes mais. Eu quero operar sinais muito maiores que você operou, mas eu não quero que seja de mim, eu quero que seja do Deus a qual nós servimos. Aleluia. Orar ao altar não é querer o que é dos outros, oh glórias. Aleluia. É talvez querer ser usado igual o outro é, aleluia. Glórias. A igreja já não tem mais desejo de ser usada, a igreja não tem mais desejo de ser abençoada, de ser instrumento, aleluia. Nós estamos só dizendo: esse é inchado, esse é metido, esse, glórias a Deus, não canta nada, esse não prega nada, essa não prega nada, esse não fala nada, essa não fala nada, aleluia, glórias a Deus. Mas é chegado o momento que nós nos unimos no único propósito, que é salvação, é morar na glória, não importando aonde nós estejamos, e sim adorando o único Deus verdadeiro, que é Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová El Shaddai. Aleluia. Aleluias, o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Ei, sai daqui diferente hoje. Aleluia. Sai daqui adorando Deus de uma forma diferente. Aleluia. Glória. Glórias a Deus. Eu quero que o Senhor reconstrua o altar da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E eu vejo pessoas aqui que estão precisando de uma renovação espiritual. Você precisa de uma cura, mas a tua cura tem que começar pela tua alma. Há palavras que te machucaram, há acusações que te pararam, e Deus quer curar hoje. Eu quero pedir para o Senhor, em nome de Jesus, levanta a tua mão para cima e diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. restaura meu altar, que a minha adoração, que a minha glorificação chegue aos seus ouvidos, e na glória o Senhor envie a minha vitória. Começa a dar glória, 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 glória a Deus.